Aproveitar que os irmãos estão de pé, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Eu fiz várias marcações aqui. Capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Quantos acharam? Então vamos ler para nós ganharmos tempo. O texto diz assim: em tudo dai, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Podeis assentar, o nosso pastor já orou. Irmãos, como eu ia dizendo, é um motivo de alegria, mas de muita responsabilidade, porque por mais que eu pudesse me preparar para nós estarmos aqui nesse momento, não é sobre acerca do que eu posso falar para vocês, mas é acerca de uma palavra que eu não tenho controle sobre essa palavra. Eu tenho a responsabilidade de carregar uma palavra que não é minha palavra. E eu gosto de explicar isso para que facilite, a receptividade de cada um de vocês, porque eu não estou falando do que eu queria falar, mas a gente fala daquilo que Deus quer que nós vamos tratar nessa noite. E essa é a palavra de Deus. E esse texto que nós lemos foi um texto que foi dado pelo grupo de crianças, no qual eu acredito que todos vocês perceberam que tem um tema. Um tema é que nós precisamos ter gratidão, nós precisamos ser gratos a Deus. Agora, se a gente repetir a leitura, eu gostaria que vocês acompanhassem novamente a leitura comigo, para que vocês entendessem o que Deus ele colocou no meu coração para a gente tratar nessa noite. O texto lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E quando foi me dado essa palavra, eu reforço aqui a responsabilidade de estar falando da palavra de Deus. Como em quais condições que nós vamos dar graça em tudo? Será que, se eu falar aqui de algo muito ruim, talvez que possa ser para cada um de nós, é quando a gente perde algum ente querido? Será que nesses momentos a gente também pensa em dar graça? Será que quando a gente perde o emprego, será que quando acontece alguma coisa e toma um prejuízo, a gente dá graça? Será que em tudo dá graça? Porque eu estou acompanhando o culto, e eu até já justifico os irmãos, eu venho acompanhando desde a live, eu estou vendo que há uma insistência de a gente achar motivações para que a gente venha dar graça. Há uma responsabilidade também de cada pessoa que estava aqui, de querer mostrar motivações para a gente dar graça. Há um esforço para isso. Mas como é que nós vamos ser gratos a Deus quando não tiver uma motivação para dar graça? É acerca disso que Deus ele colocou em meu coração para nós falarmos. E esse texto, na verdade, ele não está falando quando o céu está azul, quando está um dia de sol. Esse texto, na verdade, não está falando quando tudo vai bem. Se nós formos parar para analisar todo o contexto do que está sendo estudado aqui, nós vamos entender que Deus quer que nós vamos ter um estilo de vida de ser grato a Deus. Não é só quando tudo está bem, não é só quando as coisas estão indo do jeito que a gente quer. Agora, se nós formos ler um pouquinho do contexto, eu convido a vocês para a gente ler a partir do versículo 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. A gente leu o 18, vamos ler o 12. Olha o que esse texto está dizendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos ademoestam. Vamos parar aqui um pouquinho para a gente não passar batido. Ele está falando aqui que a gente precisa acatar ordens. A gente está falando aqui, o texto está falando aqui que a gente precisa ser obediente. Aí, em uma situação do que nós estamos vivendo hoje, parece que quanto mais a gente diz até para um filho, para alguma pessoa, vá por esse caminho, as pessoas fazem o quê? Vão por outro.
Aí o texto está começando a colocar os nossos pés no chão e dizer que ser grato não é um sentimento, mas é um comportamento de amor, porque a gente entende não o texto, mas a gente entende o contexto das nossas vidas. O que Deus está querendo que nós vamos entender é que a gente não vai ser grato porque a gente está feliz, a gente vai ser grato porque a gente entende o processo que Deus estabeleceu nas nossas vidas. E o primeiro processo que está descrito aqui nesse versículo 12 é: você precisa ser obediente antes de ser grato. Ou na verdade, para que você viva uma vida de gratidão, você precisa passar pelo processo da obediência. Aí vamos mais, versículo 13. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Como é que a gente vai viver, né? Parece até uma utopia. Como é que a gente vai viver grato se a gente não está vivendo em paz com as pessoas? Será que a gente vai realizar gratidão com aquelas pessoas que estão todo o tempo nos fustigando, tirando a nossa paz? Vocês estão entendendo que o culto hoje está falando de gratidão, mas a gente muitas das vezes está levando a nossa vida e a gente não tem como ter a gratidão que se prega no dia a dia? Por quê? Porque a nossa concepção ela está voltada erroneamente. Nosso entendimento ele não está sendo correto para que a gente venha viver aquilo. É como se a gente estivesse plantando uma fruta e colhendo outra. É porque se a gente continuar levando a nossa vida como a gente acha que a gente deve levar, a gente não vai conseguir ter o resultado que a gente precisa ter. Por isso que a Bíblia diz que o justo ele vive por fé e não por vista. É porque se a gente começar a viver de acordo com o que a gente está vendo, a gente vai começar a ser mal como o mundo é mal. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Aí o versículo 14, agora eu vou ler um pouquinho mais rápido, ele vai dizer o seguinte: exortando-vos também, irmãos, a que ademoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampararei os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Versículo 16, regozijai-vos sempre. Olha aí que coisa. Ficai alegre sempre. É possível ficar alegre sempre? Orai sem cessar. E o versículo que nós lemos: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Como eu não acredito em ocasião do destino, mas eu acredito no propósito de Deus para todas as coisas, o versículo do meu dia de meditação estava em Romanos capítulo 12, que por sinal é um versículo que repete praticamente as mesmas coisas desse versículo, só que ele tem algo diferente. Eu queria convidar vocês aí para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Observe se não fala praticamente a mesma coisa. A partir do versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com que se alegram, chorais com que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com os humildes, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Quantos perceberam que é praticamente a mesma coisa que ele está dizendo de um versículo para o outro? Só que em Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2, ele tem uma chave que explica
Como é que a gente vai viver um mundo grato se a gente está vivendo em um mundo mau? A nossa vida vai ser grata se a gente está vivendo em um mundo mau. Vamos ler aí Romanos capítulo 1, ou capítulo 12 ainda, o versículo 1 e 2, ele vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas eu não sei se é só eu, mas eu sinto que a Bíblia ela se encaixa perfeitamente. O texto está dizendo que para a gente viver uma vida de gratidão, a gente não pode se conformar com o mundo que está aí. Porque se eu me conformo com o mundo que está aí, eu vou devolver o mal que me fazem todos os dias, da mesma forma que eles me trazem, eu vou devolver para a mesma pessoa. Ou pior, eu posso devolver até para quem não merece receber aquele mal. Se eu seguir a corrente do mundo como se fosse um rio, se eu deixar o mundo me levar, eu vou ser igual ao mundo, eu não vou ter diferença do mundo. Mas ele está dizendo, olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que Deus separou essa noite aqui foi para nos dar entendimento. Deus separou essa noite, talvez, eu não sei qual o modelo de pregação vocês gostam, talvez aqueles irmãos mais afogueados, que respiram assim próximo do microfone, ou talvez aquele irmão que fala um pouco mais distante, eu não sei, mas eu sei que o que Deus separou esse momento foi para criar em nós um entendimento. E que entendimento é esse? É que a gente venha fazer uma transformação onde a gente vive. O que é que Deus está dizendo para nossas vidas? Olha, o mundo todo já estava condenado. Se eu fosse levantar o mal que o mundo me fez, pensando em Jesus na cruz, talvez ninguém ouça e tivesse chance de salvação. Mas o que foi que Jesus fez? Jesus transformou o mundo conforme a renovação do entendimento que Ele veio trazer. O que é que Jesus quer que a gente venha fazer? Jesus quer que as pessoas venham com mal para a sua vida, mas que através de você se transforme todo mal em bem. Por isso que Ele nos chamou para que nós venhamos ser a imagem e semelhança de Jesus. Que imagem e semelhança é essa, Gessé? É porque eu sou parecido com Jesus? Eu não sei como é o formato do rosto de Jesus, eu não sei qual é o aspecto físico, mas eu sei que Ele está falando aqui de um comportamento, e Ele está dizendo que é totalmente possível que eu e você venhamos nos parecer com Jesus. E talvez as pessoas que estão vivendo mal hoje ao nosso redor, é porque a gente ainda não entendeu, a gente ainda não absorveu que Deus nos colocou nesse mundo para transformar, para que as pessoas comecem a experimentar Deus. Talvez Deus não desça do céu para fazer o bem para alguém, mas Deus colocou você exatamente onde você está, para que as pessoas venham experimentar Deus nessa terra. Nosso Deus é maravilhoso. Eu acho que não precisa mais fazer esforço para a gente entender que a gente precisa ser grato a Deus. Eu acho que eu não preciso mais levantar aqui e falar, você lembra daquele livramento, você lembra daquela situação que você não viu, né? Às vezes a gente até usa isso, se lembrar da situação que você não viu. Talvez a gente usa isso mesmo para gerar uma motivação, mas o que Deus está querendo nos colocar aqui é que nós temos um propósito nessa terra. E é isso que vai nos trazer contentamento, porque aquelas pessoas que não sabem o que elas estão vivendo, é porque elas não sabem o propósito, e muitas das vezes a gente precisa dizer, olha irmão, Deus tem um propósito na sua vida, olha irmão, Deus tem isso na sua vida, olha irmão, Deus quer fazer isso, mas Deus separou hoje, essa noite, para dizer, através do nosso sofrimento, das nossas circunstâncias, que sim, há um propósito dele nas nossas vidas. A gente não sofre por sofrer, a gente não passa problema por passar, a gente está vivendo nesse mundo e as coisas elas fazem tudo parte de um grande contexto. A prova disso é que um pouquinho antes aí em Romanos capítulo 8, só volta aí algumas páginas rapidinho. 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu, para algumas traduções propósitos, outras decreto.
Deus, Ele tem um propósito para a minha e a sua vida. E tudo que a gente passa é Deus cooperando para o nosso bem, porque Ele tem um propósito para mim e para você. A família que você nasceu faz parte do seu propósito. Talvez as pessoas podem falar assim: ah, mas eu fiz uma escolha errada. Mas o casamento que você tem faz parte de um propósito. Ah, mas meu filho deu para ruim. Mas se Deus permitiu assim, faz parte de um. Quando eu entendo que a minha vida está nas mãos de Deus, eu vivo tranquilo, porque eu sei que não depende de mim para fazer coisas sobrenaturais. O problema que a gente vive hoje, olha, a gente vive hoje 3 males, que as pessoas dizem, os estudiosos aí, as doenças do século. Eles dizem que é depressão, eles falam que é ansiedade e estresse. A depressão, eles explicam que é o excesso de passado. O estresse é uma carga muito forte no presente. E a ansiedade é a ânsia de um futuro que a gente não tem controle. Só que o problema é que quando a gente vive a ansiedade, é porque a gente quer tomar controle daquilo que o controle não é nosso. Porque a Bíblia diz que não cabe a nós o dia futuro, cabe a nós o presente. Cabe a nós o dia de hoje, cabe a nós a oportunidade de agora. O que é que a gente pode fazer agora? A transformação que está em Romanos 12 não está falando assim, pense positivo que lá na frente vai transformar, mas está falando que você vai transformar no hoje, para que você viva o amanhã diferente. Então, quando a gente entende isso, que não depende de mim o destino que foi traçado, eu paro de ter ansiedade, porque eu sei que não é eu que sou responsável pelo destino que Deus planejou para a minha vida. Mas pode gerar um medo agora, e respira, que está tudo bem, calma. Porque dá uma agonia a gente não entender qual é o destino que nos espera. Pelo menos eu sou assim. Eu acho que todo mundo normal fica um pouquinho assim, ofegante, porque a gente não sabe o que é que Deus tem reservado. Mas eu quero dizer para vocês que há uma maneira de a gente descobrir isso. Há uma maneira de a gente começar a entender os propósitos de Deus nas nossas vidas. E esse propósito de Deus, ele é entendido através do relacionamento que nós vamos tendo com Deus. Deus, ele começa a revelar os seus propósitos sobre as nossas vidas. Só que, o que está acontecendo hoje que nos faz não enxergar tudo isso que eu estou falando? É porque a gente está vivendo um mundo irracional. A gente está querendo viver um mundo sem ter razão, sem ter eu esqueci o nome que chama agora, mas é sem ter o raciocínio lógico das coisas. A gente quer viver as coisas irracionalmente. A gente quer sentir prazer nas coisas, a gente quer sentir emoções. Mas a gente precisa entender que muitas das vezes a gente vai sentir emoções servindo a Deus. Talvez algumas boas, outras ruins. Mas a gente não pode basear as nossas atitudes pelas emoções que nós sentimos. Porque vai ficar totalmente desconexo eu ser grato quando alguma coisa de ruim me acontece. Só que o que Deus está nos chamando nessa noite é para que a gente venha prestar um culto racional. Observe, Romanos 12 vai dizer: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Quem é que se apresenta a Deus? Ai, irmão, eu amanheci hoje com a vontade de me doar pelos outros. Ah, eu amanheci hoje com a vontade de sofrer pelo meu próximo. Irmãos, ninguém nasce com essa vontade. Ninguém acorda de manhã, por mais feliz que esteja, dizer assim: hoje eu vou sofrer por amor de alguém. Isso é uma decisão. Isso é uma escolha. Por isso que o texto está falando assim, ó, o vosso culto racional. Porque se a gente estiver embriagado, e às vezes a gente não está só embriagado com bebida, mas a gente está embriagado com sentimentos, a gente deixa de fazer o que tem que ser feito. A gente perde a oportunidade de fazer o que a gente precisa fazer. Por isso que a gente precisa ser sóbrio. A Bíblia diz assim: seja sóbrio e vigilante.
Então a gente precisa estar atento aos sinais, às coisas que o mundo está, que a vida está nos trazendo, para que a gente venha começar a tomar atitudes coerentes, para que a gente venha começar a ser direto e objetivo. É como diz que uma flecha, né? Tem um louvor que fala assim, o Zamin, ele fala assim, como um farol que brilha à noite. Aí ele fala que uma flecha que acerta o alvo. Como é que a gente vai ser uma flecha se acerta o alvo se a gente está todo dia sendo levado para a emoção? A emoção da gente hoje diz que a gente está alegre, amanhã diz que a gente está triste. Aí quando eu estou triste eu não faço o que eu tenho que fazer. Quando eu estou triste eu até brigo com Deus, eu até questiono Deus. Como é que a gente vai manter um relacionamento com Deus desse jeito? Ou pior, como é que a gente vai manter um relacionamento com as pessoas desse jeito? E é essa chave que Deus nos colocou aqui nessa noite para a gente entender que viver em gratidão com Deus não é um sentimento por alguma coisa que Deus faz, mas é uma escolha pelo aquilo que Deus é nas nossas vidas. O livro de Tiago, capítulo 1, Tiago escreveu umas coisas também que a gente não entende. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago está dizendo que a gente precisa se alegrar quando passar por provações, porque isso vai gerar em nós aquilo que a gente tem falta. Aquele que tem falta de alguma coisa é deficiente. A deficiência é a falta de algo. Só que Deus não nos fez para que nós vamos ser deficientes, mas Deus nos fez para que nós vamos ser completos. É o que o Tiago está dizendo aqui. Aí a gente precisa ter um entendimento que cada vez que a gente passa por uma situação, é uma oportunidade de a gente crescer em alguma coisa, de a gente avançar em alguma coisa. Cada vez que alguma coisa vem diante de nós, e isso aqui é uma chave muito grande, para a gente saber lidar com qualquer problema a partir de hoje, é que toda vez que um problema vier até nós, é como se estivesse tendo uma conversa entre Deus e Satanás acerca de Jó. Por isso que Deus ele fez questão de deixar a história de Jó registrada. Porque a história de Jó, ela talvez se repete hoje. Talvez está tendo uma conversa entre Deus e Satanás sobre acerca da vida de cada um de vocês aqui, que eu não consigo nem citar o nome, porque tem muita gente. E aí? Aí Deus está falando lá, vixe, meu servo Gessé, viu meu servo Mateus, viu minha serva Vanessa, minha serva Gabi, servo Cláudio, Joilda, sinceramente, íntegro, temente, que se desvia do mal. E como é que a gente está respondendo diante disso? A gente está se emocionando e a gente está deixando de fazer aquilo que a gente precisa fazer. E foi isso que Deus, irmãos, colocou no meu coração, porque viver para Cristo não tem a ver com a gente estar alegre ou triste, ou como a gente ter uma motivação para a gente estar servindo a Cristo. Mas a gente precisa entender quem Cristo é. A gente precisa entender quem Deus é nas nossas vidas. E quando a gente entende quem Deus é, a gente simplesmente faz o que precisa ser feito. Então não tem um momento certo, não tem uma ocasião perfeita, não existe a hora ideal. Existe aquelas pessoas que entendem
e que realmente se colocam à disposição para servir a Cristo. E quando nós nos colocamos à disposição de servir a Cristo, nós vivemos em novidade de vida, nós vivemos alegres. Por isso que Jesus disse assim: olha, deixo a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo dá. Porque a paz do mundo, irmãos, isso é uma paz mentirosa. Quer ver um exemplo de paz do mundo? A paz do mundo é assim, ó. Quando a gente está chateado com alguma coisa, a gente diz o quê? Me deixe em... Aí a gente está pedindo para que as pessoas, as coisas, se afastem da gente, ou a gente tire um pouquinho de ânimo, é como se a gente estivesse submerso em uma água, e a gente precisa subir para a superfície para respirar. É assim que o mundo pensa que é uma paz. Eu estou longe daquelas pessoas, eu estou em paz. É assim que o mundo pensa. Só que quando Jesus falou assim: eu deixo a minha paz e não a paz igual do mundo, Deus está dizendo que não vai tirar a gente do mundo caótico dos problemas. Mas Deus está dizendo que a gente vai tomar atitudes que nos permitam ficar em paz, mesmo que o mundo não esteja em paz. Por isso que a gente precisa entender essas coisas, porque o mundo, ele é enganoso. As coisas do mundo, elas são enganosas. Quer ver outro exemplo? As coisas que a gente come, que muitas das vezes são mais gostosas, provavelmente ela vai nos fazer. Então esse mundo, ele acaba nos iludindo, porque a gente vai para um prazer, e aí, por isso que a gente precisa ser sóbrio, vigilante, por isso que a gente precisa ser racional, por isso que a gente não pode ser levado pelas emoções, porque senão toda vez a gente vai ser como Eva, a gente vai olhar a fruta, a gente vai achar que a fruta é boa, e a gente vai morder a fruta, só que o sabor da fruta é passageiro, mas as consequências da desobediência são eternas. Por isso que a gente hoje tem que trabalhar, por isso que a mulher sofre dores de parto, por isso que a gente morre, porque quando Deus criou o mundo não era para ser assim, mas hoje existe consequência de atitudes que foram feitas lá atrás. Só que o que Deus me chamou aqui, irmãos, e já finalizando a pregação nessa noite, é que Ele é um Deus que, mesmo que a gente muitas das vezes tome as atitudes erradas, Ele torna novas todas as coisas. Ele tem o poder de mudar tudo. Ele pode fazer tudo diferente. Ele pode começar do zero aquilo que a gente acha que não tem mais jeito. Ele pode trazer uma nova perspectiva para aquilo que a gente não entende que tenha mais chances. Deus pode fazer exatamente o que Ele quiser para nossas vidas. E é isso que Deus me chamou aqui. Na verdade, tudo isso que eu preguei não foi para desmotivar vocês, foi para mostrar a vocês que a gente precisa tomar algumas atitudes em nossas vidas. Mas a maior pregação que eu posso fazer é que, por mais que tudo esteja dando errado, é que tem esperança. É que Deus pode fazer diferente. É que Deus pode começar tudo do novo. Só basta a gente querer. Porque Ele não invade, Ele não é aquele... A Bíblia diz assim que Ele está à porta e bate. Se alguém abrir a porta, Ele entra e ceia com a pessoa. Ou seja, se você abrir a porta, Ele entra e faz e tem um relacionamento com você. Mas Ele não é uma pessoa que faz um relacionamento abusivo e se você não quiser, vai ser assim mesmo e acabou. Ele está à disposição para fazer o melhor sobre as nossas vidas. Só basta a gente crer. E a segunda parte que Deus, Ele colocou em meu coração para ser a ministração dessa noite, é que a gente precisa, de verdade, de que Deus, Ele venha curar algumas coisas nas nossas vidas. Porque essa pregação hoje, eu acredito que ela deixou muitas coisas claras nas nossas vidas. E Deus, Ele não quer que a gente continue carregando um peso que não é para a gente carregar. Porque só pelo fato de a gente entender Tiago capítulo 1, onde Tiago vai dizer que a gente precisa se alegrar quando a gente passa pelas provações. O fato de a gente ver Romanos capítulo 8, 28, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente precisa entender que os males que vierem em nossas vidas não foi porque alguém quer ver o nosso mal, não foi porque alguém merece o nosso rancor, alguém merece o nosso ódio, mas foi porque Deus quis assim.
para gerar alguma coisa que a gente nem sabia que a gente precisava. Observe se isso não muda de figura. Talvez a gente teve uma experiência na nossa família e que a gente guarda um rancor de alguma pessoa. Mas Deus está dizendo nessa noite que não é para a gente guardar rancor da pessoa. Deus permitiu que isso acontecesse para gerar alguma coisa em nossas vidas, talvez até para a gente ser grato a Deus. Mas tendo esse entendimento que a gente está tendo hoje, Deus quer que a gente tire fora todo o rancor, toda a mágoa, para que a gente venha viver uma vida mais leve. Para que a gratidão de Deus ela venha abundar nas nossas vidas, porque não vai ter como você continuar a querer ser grato a Deus se você está carregando um peso desse tamanho aí dentro de você. Não há como você criar novos relacionamentos, não há como você acreditar em pessoas, confiar em pessoas, sendo que você está guardando mágoas que foram coisas que vieram lá atrás. Mas Jessé fizeram mal contra mim, mas Jessé quiseram ver minha destruição, e isso eu não perdoo, isso eu não aceito. Mas Deus está querendo dizer para você nessa noite, que não é questão de que você está perdoando a pessoa e que você está tirando toda a culpa daquela pessoa. É um erro a gente achar que a gente perdoando está tirando culpa. Quando a gente perdoa, a gente se liberta. Quando a gente perdoa, a gente fica livre. E Deus quer que a gente venha ter nossos corações gratos. E não há como ter corações gratos se há rancor, se há mágoa, se há ódio, se há ressentimento. Quantos acreditam que Deus está aqui nessa noite? É Deus purinho, viu? Que eu não programei nada disso. Que eu podia dizer, não, olha, maravilhoso discurso. Deus, ele é perfeitamente maravilhoso e ele não faz nada aleatório. Ele tem um propósito em tudo. E hoje, Deus está abrindo uma janela dos céus para tirar pesos. Um dos primeiros versículos que eu gravei na minha caminhada foi... Eu sou péssimo, se os irmãos observar, hoje eu estou fazendo questão de ler, para vocês entenderem que o que eu estou falando aqui está na Bíblia. Mas se os irmãos repararem, muitas das vezes eu cito muitos versículos, mas eu não digo onde está escrito, porque eu tenho uma dificuldade de gravar onde está escrito. Mas esse versículo que eu vou citar agora, foi um dos primeiros versículos que eu gravei, tanto ele todo, quanto onde está escrito. E é Mateus 11, 28. Ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus preparou a noite de hoje para trazer um alívio. Kézia, o tema de hoje não é um tema legalzinho de criança, de gratidão. Deus colocou na direção das crianças de colocar esse tema de gratidão, porque Deus quer realmente tornar corações gratos. Deus quer começar que a gente comece agora a se alegrar, mesmo nas situações difíceis. Porque a gente está vendo o dia de hoje, mas a gente não está vendo o dia de amanhã. E eu vou contar isso aqui para vocês entenderem, porque eu tenho que deixar claro. Há 2 anos mais ou menos, que vai fazer agora em abril, uma pessoa com a intenção de me prejudicar fez uma situação lá para que eu fosse demitido do meu emprego, e todo mundo sabe que estava na pandemia. E eu sabia que a pessoa estava com a intenção de me prejudicar. Me colocaram de férias. E como as pessoas já sabem, você vai para as férias e quando você volta, corte. Eu entendi aquilo e eu falei, tá bom, seja a vontade de Deus. Mas eu fiquei ressentido. Eu estou aqui diante da presença de Deus, eu não posso deixar de dizer que eu não fiquei ressentido. Eu fiquei ressentido porque o trabalho que eu estava fazendo não era digno de receber esse tipo de tratamento. Mas só que Deus, ele tinha algo maior para a minha vida. Só que naquele momento eu só conseguia ver o sofrimento que me foi causado. Deus estava preparando que eu não trabalhasse mais para ninguém, que eu tivesse minha própria empresa. Mas eu estava olhando que a pessoa me demitiu. E graças a Deus, irmãos, em alguns momentos de cultos como esse, eu deixei de lado todo o ressentimento e hoje eu estou recebendo as bênçãos daquilo que a pessoa tentou fazer o mal
E hoje eu estou vivendo bênçãos da parte de Deus. O convite que Deus está fazendo aqui nessa noite é para que a gente deposite todos os mares que foram colocados sobre as nossas vidas e a gente deixa que Deus ele vai transformar tudo de mal em bênção a partir de hoje. Agora a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa depositar na mão de Deus. E eu não gosto, irmãos, de verdade, de estar constrangendo ninguém a vir aqui à frente. Mas eu entendo que o texto de Mateus 11, 28, ele diz assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus pode e a pessoa pode, mas Jesus está fazendo um convite. E eu queria abrir esse convite baseado em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, porque não sou eu que vou aliviar vocês com as minhas palavras, mas eu tenho certeza que o Deus que está aqui, o Deus de paz, aquele que excede todo o entendimento, ele vai guardar os nossos corações nessa noite. Para não ficar um negócio muito seco e alguém ter que se levantar agora, fica todo mundo de pé. Cadê o grupo de louvor? Canta um louvor aí. Eu gostaria de chamar os pastores aqui, porque a gente orar, pastor, se precisar ungir, a gente unge, porque o que Deus tem para fazer, só Deus pode fazer. Não é eu que posso fazer, é Deus que faz. Então, eu queria orar por vocês hoje. O pastor, na verdade, vai orar juntamente com o Junto, vai impor as mãos santas, né? Como diz a palavra, sem ira. Paz do Senhor, pastor. E Deus, ele vai dar vitória de acordo com a nossa fé nessa noite. Se você está tudo bem, irmão, na sua vida, fica em espírito de oração, não precisa olhar quem está vindo aqui à frente, porque a obra que quem faz é Deus. Deus, ele está aqui nessa noite, Deus, ele vai fazer tudo ficar mais leve. Cadê o grupo de louvor? Tem mais alguém para vir? Eu gosto do grupo de louvor, irmão, porque a Bíblia diz que o louvor, ele liberta. Saul, quando estava com o espírito maligno, Davi foi lá tocar para que os espíritos malignos parassem de atormentar Saul. Então a gente vai louvar, a gente vai adorar a Deus nesse momento profeticamente, porque o louvor liberta, o louvor transforma. Mas é a palavra de Deus que dá entendimento. Eu tenho certeza que o entendimento foi dado nessa noite, Deus vai dar a vitória. Amém? Pra continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce, pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que for me arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio. Aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim.
Pra onde eu irei se o que é preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que for me arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo. Eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se tudo que eu preciso, meu amor? Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio. Por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu estou lá. Quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus abastece e deixa claro que ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aproximando e deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, ele abastece pra me fazer avançar. No fim eu já teria desistido, mas por ele eu chego lá. Por causa dele que eu ainda. É por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, eu sempre me conduz, eu sei. Diga mais uma vez, é por causa dele. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. É por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não
der conta, Ele vai me ajudar. Glória a Deus. Oh Deus, maravilhoso, Pai. Só estamos de pé por causa do Senhor, meu Deus. É por causa dele, é por causa dele que eu não parei, é por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, e é por causa dele que eu não parei, é por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele. Senhor Deus e Pai, Deus, nós só temos a te agradecer, Pai, porque nós somos fracos, mas o Senhor é forte. É o Senhor Deus que nos fortalece, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos transforma, Deus. É o Senhor que faz tudo sobre as nossas vidas. Deus, se for essa, meu Deus, talvez seja a nossa humilde, meu Deus, descrição de gratidão. Estamos aqui para ser grato a Ti, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e temos, Deus, motivos de sobra para Te agradecer. Deus, até mesmo, meu Pai, diante das dificuldades, queremos Te agradecer, porque Deus, se sentir, meu Deus, abraçado e amparado, Deus, ó Deus, sentir a Tua presença, meu Pai, é algo que não, meu Deus, podemos imaginar. Quão bom é ser abraçado por Ti. Que o Teu bálsamo, meu Pai, invada os nossos corações nessa noite. Que o Teu refrigério, meu Pai, venha ser conosco nessa noite. Que a partir de hoje, meu Deus, nós vamos, meu Pai, ó Deus, viver uma vida de liberdade. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que se verdadeiramente o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. E queremos, Deus, profetizar, Deus, a liberdade, Senhor, sobre cada pessoa que está aqui. Senhor, o Senhor morreu na cruz, meu Deus, para nos fazer livres, Senhor. E nós, Senhor, estamos dizendo nessa noite, meu Deus, para o inferno, ó Deus, que todas as maldades que vieram contra as nossas vidas não vão nos fazer escravos, Senhor. Mas o Senhor chegou antes, meu Deus, para nos libertar. Que cada um de nós, meu Pai, venha a ser livres, meu Pai, dos nossos algozes da alma, Senhor. Daquelas pessoas, meu Pai, que fizeram mal, daquelas circunstâncias, meu Pai, que vieram mal. Não aceitamos, meu Pai, viver presos, viver, meu Pai, com a vida travada, amarrada. Mas que a partir de hoje, Senhor, nós vemos, meu Pai, ser livres, ser libertos. Ei alma, Cristo está te libertando hoje. Ei alma, você está livre.